Em nosso encontro de hoje, nós vamos continuar a explorar o que nós definimos no nosso encontro anterior como sonhos e constatar que, de fato, são os nossos sonhos que viram objetivos. Assim como o menino que sonhou um dia em poder voar, né, usando asas, né, e acabou construindo um equipamento que nós conhecemos pelo nome de avião. Da mesma forma, nós temos esse processo de que nossos sonhos se transformam em objetivos, né? Os objetivos são parte do pilar da disciplina e nós vamos focar hoje justamente nessa transformação. No encontro passado, nós fechamos com essa sugestão da montagem de um quadro de sonhos. Pode ser uma lista, né? Cada um pode fazer no formato que quiser. Mas vamos hoje trazer algumas reflexões a respeito dessa relação, de que primeiro é preciso sonhar para depois a gente realizar. E essa é uma sabedoria bem antiga, né? O Confúcio já dizia, né, que sonhar com o impossível é o primeiro passo para torná-lo possível. Se a gente não for capaz de sonhar, permanece impossível. No século XIX, o Benjamin Disraeli foi primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Diz que devemos nutrir a nossa mente com grandes pensamentos, porque você nunca irá mais alto do que o que você pensa. Se você não consegue pensar alto, você não chega alto. E o Dalai Lama reforça isso com palavras ainda mais bonitas, dizendo assim que se seus sonhos estiverem nas nuvens, né, de tão altas, não se preocupe, pois eles estão no lugar certo. Agora, diz ele, construa os alicerces. Quanto mais altos os sonhos, é claro, mais trabalho teremos para construir os alicerces e chegar naquela altura. Mas se a gente não imaginar que isso seja possível, não vamos fazer. E o poeta, escritor americano Edgar Allan Poe nos lembra ainda o seguinte, quando a gente definiu os sonhos no encontro passado, falamos dos sonhos que a gente tem quando a gente está dormindo e falamos dos sonhos que a gente pode sonhar quando estamos acordados. E ele nos foca exatamente nesse segundo grupo, quando ele diz que aqueles que sonham acordados têm consciência de 1000 coisas que escapam aos que apenas sonham adormecidos. Né? Todos os seres humanos sonham quando dormem, mas conforme ele observa, né, a quantidade de coisas que passam nos sonhos que a gente tem quando a gente dorme são em muito menor quantidade, são menos precisos. E a gente sabe, né, pelo estudo da psicologia, são apenas coisas que vêm do nosso subconsciente. Né? Quando a gente sonha acordado, a gente tem a capacidade de usar toda a nossa mente, tanto o inconsciente, o subconsciente, como o consciente. E é por isso que essa outra reflexão do escritor Orison Mardin, né, diz que os nossos pensamentos e a nossa imaginação são os únicos limites reais de nossas possibilidades. A gente só não consegue fazer aquilo que a gente não for capaz de imaginar. O Roberto Chiniachiki também trata desse tema nos seus textos. Tem uma frase que diz assim: tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Esse é o primeiro passo para a realização. E ele continua dizendo: pessoas com sonhos grandes
obtém energia para crescer. Os perdedores dizem, isso não é para nós. Os vencedores pensam em como realizar seu objetivo. Né? Quando a gente diz que não é para a gente abre mão, a gente desiste dos nossos sonhos, então eles não se transformam em objetivos. E ele fecha, né, com uma frase bem conhecida, usada por vários autores, lembrando a gente que cada um de nós é do tamanho dos nossos sonhos. Por isso é tão importante a gente sonhar. E não importa a idade que a gente tenha, né? O Steven Spielberg, cineasta americano super conhecido, né? E é bem mais idoso que a maioria de nós aqui, nascido em 1946, diz que nós temos muitos anos pela frente para criar sonhos que sequer podemos imaginar sonhar. Né? Ao longo dos anos, conforme a gente vai evoluindo, nós podemos desenvolver essa capacidade de sonhar coisas que antes a gente nem imaginava que tivesse a capacidade um dia de fazer. E o Steve Jobs, né, outro americano, diz que a gente deve evitar de deixar os nossos sonhos de lado, né? Diz ele que cada vez que você deixa um sonho para trás, é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. A escolha é nossa. E voltando às palavras mais poéticas aqui, temos um trechinho do Mia Couto, né, escritor moçambicano, e diz assim: o que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. É uma forma aí bem poética de falar da estrada da vida.